Olá, pessoal! Eu sou a Bruna Classa, professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares, e esses são os 100 dicas para gabaritar biologia. E na dica de hoje, nós vamos conversar sobre o sistema endócrino humano. Pessoal, o sistema endócrino humano, ele é responsável aí por coordenar as diversas atividades biológicas juntamente com o nosso sistema nervoso, tá? E isso se dá pela liberação, produção e liberação de hormônios. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses vários hormônios que o nosso corpo secreta. Então, olha só, função básica desse sistema: coordenar, em conjunto com o sistema nervoso, e regular as funções biológicas. E aí nós temos uma glândula, né, uma região, na verdade, do cérebro chamada hipotálamo. E essa região é importante por agir sobre outras glândulas. O hipotálamo, ele tem aí a função de secretar TRH, CRH, GNRH, GHRH, ocitocina e ADH, vários hormônios. E aí, como acontece? A função de regulação hormonal se dá como uma série de reações em cascata. Aqueles hormônios produzidos na região do hipotálamo, no nosso cérebro, eles vão influenciar ali na produção, né, na secreção de hormônios de outras glândulas, e essas vão atuar sobre outras glândulas até que seja, então, regulada ali o órgão, né, a função do órgão final, do órgão-alvo, ok? Então, olha lá. O TRH produzido no hipotálamo, ele age sobre a adenohipófise e aí vai estimular a produção, então, de TSH, que é um hormônio que vai atuar sobre a tireoide, fazendo com que esta glândula, então, produza T3 e T4, que atuam aí no nosso metabolismo, né? E calcitonina, que diminui, então, a concentração de cálcio no sangue. Já o CRH, também produzido pelo hipotálamo, ele vai atuar sobre o ACTH. E o ACTH, ele vai agir sobre as adrenais. E essas adrenais que ficam ali localizadas acima dos rins vão produzir, então, aldosterona, cortisol e os hormônios sexuais. A aldosterona vai regular o nosso balanço hídrico, o cortisol vai atuar em uma série de frentes, né, ajudando a controlar o estresse, a diminuir inflamações, a contribuir para o sistema imune. E os hormônios sexuais vão atuar aí na maturação dos nossos gametas e também nos caracteres secundários aí. Já o GNRH, ele vai atuar sobre o FSH e o LH, ambos produzidos também pela adenohipófise. E esses hormônios vão atuar sobre as gônadas, que vão então produzir hormônios sexuais masculinos e femininos, como a testosterona, o estrógeno e a progesterona. E, por fim, o GHRH atuará também sobre o GH produzido pela adenohipófise, que vai estimular aí o crescimento, especialmente de ossos e músculos. Além disso, a adenohipófise ela também produz prolactina, que é um hormônio que vai atuar sobre as glândulas mamárias para a produção de leite, então, nesses mamíferos, né? E aí, além disso, o hipotálamo ele produz mais outros dois hormônios, a ocitocina e o ADH. E esses hormônios, eles vão atuar sobre a neurohipófise, eles vão ser apenas armazenados, diferente do que a gente viu até agora. Então, esses dois hormônios, eles não atuam sobre a neurohipófise, eles apenas são armazenados nessa parte da hipófise, e aí atuam também a ocitocina sobre as glândulas mamárias e o ADH sobre os rins, fazendo aí o balanço hídrico também, atuando na retenção de água, e na concentração de íons, né, que vai acabar elevando a nossa pressão arterial. Então, esses são os hormônios que a gente fala hipofisários, né, que vão atuar ali sobre uma série de glândulas, regulando várias atividades do corpo. Mas, além deles, nós ainda temos hormônios produzidos pela pineal, como a melatonina, que atua aí sobre a regulação do sono e do nosso relógio biológico. O paratormônio produzido pelas paratireoides, que então aumenta a concentração de cálcio no sangue, né, aumenta a calcemia. A timosina e a timopoietina, que são dois hormônios produzidos por essa glândula aqui, esse timo, e atuam na produção e maturação de linfócitos T, e a insulina e o glucagon, produzidos pelo pâncreas, uma glândula mista, que vão atuar aí regulando a glicemia, né, a concentração, o nível de açúcar no nosso sangue. Pessoal, isso daí é tudo regido por um sistema de controle de feedback, que a gente chama, né? Feedback ou retroalimentação. Como isso funciona?
A retroalimentação negativa, ela mantém a homeostase por inibição ou bloqueio de um estímulo. Então, você tem ali a elevação, por exemplo, da temperatura do seu corpo. Esse é o estímulo. O que vai acontecer? O nosso hipotálamo vai gerar uma resposta para que as nossas células comecem ali a trabalhar e para então produzir o suor, atuar ali na glândula sudorípara, produzindo suor para que essa temperatura então diminua, para que a gente consiga ali equilibrar a temperatura corporal. A partir do momento que a sua temperatura corporal atingir a temperatura média, né, entre 36 e 37 graus, existe a inibição do estímulo. Então, é enviado um recado ali para o hipotálamo falando, ó, não precisa mais fazer com que o corpo produza suor, porque ele já regulou a sua temperatura. Isso é um sistema de retroalimentação negativa, diferente da retroalimentação positiva, onde você tem um estímulo que produz uma resposta que acaba promovendo o aumento do estímulo. E isso ocorre, por exemplo, nas contrações do parto. Você começa a ter ali uma contração do parto, uma contração do seu útero, né, indicando que está chegando o momento do nascimento, e aí é enviada uma resposta para a produção de mais ocitocina. E o que a ocitocina vai fazer? Ela vai aumentar o número de contrações. Então, quanto mais contração você tem, mais ocitocina é produzida, e mais contrações você tem, e mais ocitocina é produzida. Então, é uma retroalimentação que é positiva, e isso só vai acabar quando o bebê nascer, ok? Esses são os mecanismos de controle do sistema endócrino. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. A gente se vê na próxima dica. Até lá!